Então vamos lá, galera. É curioso como a gente passa a vida inteira dando poder aos outros sobre aquilo que deveria ser nossa fortaleza. A gente se rende ao medo, não porque ele é uma força incontrolável, mas porque a gente permite que ele se instale ali bem no fundo da nossa mente, sabe? Como uma praga que a gente mesmo vai cultivando, vai cuidando. Sabe o que é pior? Nós começamos a achar que o problema está lá fora e a gente toma isso por verdade. O problema está lá fora, nos acontecimentos, nas circunstâncias, mas na verdade a raiz está em nossos próprios julgamentos. O que nos amedronta? A ideia de que alguém tem poder de controlar o que nós estamos sentindo, talvez. Que alguém possa nos ferir, nos machucar sem ao menos encostar um dedo na gente. A verdade é que a gente cria inimigos, sabe? Em nossa própria cabeça. A gente entrega as chaves das nossas fortalezas interior nas mãos de quem menos se importa com o que está lá dentro. E a gente faz isso diariamente. A gente coloca em um pedestal a opinião dos outros, a gente coloca em um pedestal o olhar de reprovação ou de aprovação alheia, e a gente se esquece uma coisa simples. Somos nós que decidimos quem entra e quem sai nessa nossa fortaleza. Veja, a destruição ela não vem por ferro ou fogo. Ela vem por nossos próprios julgamentos, a maneira que nós enxergamos. Sim, e é exatamente daí que surge uma rachadura nas paredes dessa fortaleza interior que a gente tem. Não é algo físico, é totalmente psicológico. A mente ela se envenena pelas próprias escolhas que faz. E faz tudo valer a pena, ou faz tremer. É quase engraçado pensar que nós passamos tanto tempo, nos preocupamos com coisas que, em última análise, são extremamente insignificantes. Mas a gente começa a criar monstros embaixo da cama, cultivar eles, e depois a gente mesmo começa a reclamar que eles não estão deixando a gente dormir. Talvez esteja na hora de retomar o controle, de tomar de volta a fortaleza. E sabe, expulsar esses inimigos. Porque, no final das contas, eles nunca tiveram poder algum, a não ser o poder que nós mesmos decidimos dar a eles. E quer saber de uma coisa, amigo? Chega de viver nesse estado de servidão voluntária. Chega de acorrentar a própria mente aos caprichos do medo, do julgamento alheio. Até quando? Porque a verdadeira liberdade a verdadeira força não está em se isolar do mundo, mas em saber que o mundo não tem poder nenhum para nos destruir, exceto até o ponto onde a gente permita que ele vá. E aí está exatamente uma pegadinha de muito mau gosto. Não se trata de se blindar contra tudo e todos, mas de ser implacável e não deixar que nada nem ninguém defina o que acontece dentro da nossa fortaleza. Não é uma tarefa fácil, obviamente. Mas quem disse que viver com autenticidade seria um passeio no parque no domingo à tarde? Só que vale a pena. Cada minuto dessa luta vale extremamente a pena. Porque é justamente aí que reside o verdadeiro poder. Não no domínio sobre outras pessoas, mas no domínio sobre nós mesmos, em quem nós somos e a nossa autenticidade. No fim, a maior tirania é aquela que nós exercemos sobre a nossa própria mente. E libertar-se disso significa realmente ser livre. Mas sabe o que é mais irônico em toda essa história? A gente passa a vida inteira correndo atrás de segurança, de um tipo de certeza que, na verdade, nunca vai existir do lado de fora. Queremos o controle, É uma utopia. A gente quer prever o que vai acontecer, mas enquanto isso a gente deixa nossa mente à mercê de qualquer coisa que passe pela porta à frente. A gente está tão preocupado em construir muralhas ao redor do que é externo, que a gente se esquece de olhar exatamente o que acontece do lado de dentro dessas muralhas, na nossa mente. E é aí exatamente que mora o perigo, porque uma fortaleza, por mais imponente que ela seja, ela pode ser corroída por dentro. Pelas pequenas concessões que a gente vai fazendo para o medo, é um alimento que a gente vai dando ao medo e o medo vai crescendo. Quando a gente deixa de definir pelo que os outros pensam, pelo que os outros dizem, pelo que os outros fazem, quando a gente age dessa forma, dando esse poder, a gente acaba entregando de bandeja o comando dessa nossa fortaleza, sabe? É como se a gente tivesse um traidor dentro dos portões. E adivinha quem é esse traidor? Alguém abre as portas para o inimigo sem que a gente perceba. Mas veja, esse traidor é o nosso próprio julgamento distorcido.
É a nossa própria tendência de acreditar que o poder, na verdade, está lá fora. E não está. Está nas mãos de outra pessoa. É quase cômico. Veja, a gente passa tanto tempo construindo uma vida, buscando uma validação, que a gente começa a se esquecer que a única validação que importa de verdade é a nossa própria validação. A única pessoa que merece crédito, que merece ser ouvido em questão de validação sobre a nossa vida é aquela que aparece de frente ao espelho. E eu não estou falando daquele tipo de validação que se grita aos quatro ventos, sabe, para convencer a si mesmo. Não. Eu estou falando da verdadeira. Aquela que nasce do silêncio interno. Aquela que nasce da certeza de que não importa o que vai acontecer lá fora. Importa aqui dentro. Se nós somos ou não inabaláveis. Se alguma coisa vai tirar o nosso sossego. Se a gente vai permitir que esse medo cresça ou se ele morra. Mas será que nós estamos prontos para encarar essa verdade mesmo? Será que nós estamos dispostos a olhar no espelho e ver que nós somos, na verdade, os carcereiros e os prisioneiros ao mesmo tempo? Que a gente protege, mas ao mesmo tempo a gente abre as portas dessa fortaleza para que o inimigo ele entre. Porque é isso que significa ter uma fortaleza interior. Não é sobre se isolar ou se proteger do mundo. É sobre entender que o mundo pode ser um caos lá fora. Mas aqui dentro, no espaço que a gente constrói, que a gente protege, você é o único que tem o poder de decisão. Não tem outra pessoa que possa abrir essa porta a não ser eu mesmo. É isso, meu amigo, que é o tipo mais brutal de liberdade. Uma liberdade que assusta. Porque ela te coloca no centro da responsabilidade. Sim, é isso mesmo. Responsabilidade. É a palavra que muita gente evita, né? Mas que é a chave de tudo aqui. Assumir a responsabilidade pela sua fortaleza interior significa exatamente deixar de lado a ideia de que alguém, além de você, pode ditar as regras desse jogo. Significa aceitar que, no final das contas, nós somos nós que deixamos o medo entrar. Somos nós que damos poder ao inimigo. E se somos nós que fazemos isso, sabe? Somos nós também que temos o poder de parar. É um jogo puramente mental. É um jogo em que não se trata de vencer os outros, mas de vencer a si mesmo. De entender que os verdadeiros amigos, ou na verdade os verdadeiros inimigos, eles estão lá fora. Mas nas pequenas concessões que nós fazemos todos os dias ao medo, à dúvida, à insegurança, cada vez que a gente permite que um julgamento externo nos afete, a gente começa a entregar mais um tijolo das nossas fortalezas. E se a gente não tomar cuidado, um dia a gente acorda e percebe que ela não passa de um monte de escombros, sabe? Mas a boa notícia é que, da mesma forma que a gente permite que a fortaleza seja destruída, a gente pode reconstruí-la. Não com ferro ou fogo, mas com decisões conscientes, com coragem de enfrentar a realidade de frente. Recentemente eu assisti um podcast onde aquele Renato 38 estava provavelmente lá nos Estados Unidos, e ele está debatendo com outro cara lá, o Alan dos Santos, se não falhar a memória, e a discussão ela se esquenta um momento lá, e o cara começa a colocar o dedo na cara dele assim, discutindo, e cara, é impressionante como esse Renato 38 ele é extremamente preparado mentalmente para enfrentar muitas situações, porque o cara fica sereno, sabe? Ele fica protegendo a fortaleza interior dele. Ele fica ali em estado de graça, em estado de plenitude ali. Uma tempestade correndo ao redor dele e ele fica ali extremamente preparado. Enquanto muitas pessoas talvez revidariam e perderiam até a razão. Mas é justamente essa boa notícia. A boa notícia é que, da mesma forma que a gente permite que a fortaleza se destrua, somos nós que podemos reconstruí-las, sabe? Somos nós que temos que ter a coragem de enfrentar a realidade de frente. De olhar para nossos medos e dizer, você não tem poder aqui. Somos nós que temos o poder de expulsar o inimigo que quer acessar as nossas fortalezas. Quando nos impomos e assumimos o controle daquilo que é verdadeiramente nosso. O desafio mora aí. O verdadeiro desafio não seja se proteger do mundo, talvez, mas proteger o mundo de nós. Porque uma vez que nós conquistamos nossa fortaleza interior, nos tornamos inabaláveis. E nesse ponto, nada lá fora pode nos tocar, a não ser que nós decidamos permitir. E é justamente aí que reside a força. É justamente aí que reside a liberdade.
não na ausência de medo, mas no domínio sobre ele. E isso, meu amigo, é algo que ninguém pode tirar de nós.